Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro nessa terça-feira, 9 de abril. O Botafogo já iniciou a sua jornada rumo a Quito, no Equador, visando a partida de quinta-feira contra a LDU pela Copa Libertadores. Um jogo super importante, fundamental, diria, para as nossas pretensões de classificação. Uma partida que, por si só, já é recheada de elementos desafiadores. Afinal de contas, esse confronto marca a estreia de Arthur Jorge, com pouco tempo de trabalho, sem dominar plenamente, longe disso, as características de todos os jogadores do elenco e ainda precisando lidar com o contexto de altitude, o que é uma novidade na vida do técnico. Ele nunca comandou uma equipe nessa circunstância. Some a isso as ausências que ele vai ter para poder armar a equipe do Botafogo. E aí você vai ter um desafio dobrado, Fogão. E a gente vai trocar uma ideia sobre tudo isso. As possibilidades para ele armar esse 11 inicial, mudança tática de repente, e também quem são essas ausências e por que estão ausentes. Vamos falar sobre tudo isso, só que antes de mais nada, eu te convido por gentileza a deixar o seu like, a se inscrever aqui no canal. Nós ultrapassamos os 44.400, vamos em busca dos 44.500 e os 45 mil serão uma realidade muito em breve com a ajuda de vocês. Chegaremos lá com toda certeza. Aproveito para destacar que esse daqui é o quarto conteúdo do dia e às 10 da noite teremos mais uma live aqui no canal. Eu e Ricardo Azambuja trocando aquela ideia com a galera do chat, repercutindo o dia do Botafogo. Ah, e vale lembrar, 11 da noite, Júnior Barranquilla e Universitário. Um confronto muito importante, essencial, cujo resultado muito nos interessa. Dito isso, vamos em frente, vamos começar falando aqui sobre as ausências. Quem não foi relacionado para essa delegação que vai a Quito e depois a Belo Horizonte? Esse é um ponto importante de se destacar. Segundo o TF, o Botafogo só volta ao Rio de Janeiro no domingo. Pois é. Vamos jogar contra a LDU, de Quito vamos para Belo Horizonte, estreamos no Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro e aí sim retornamos ao Rio de Janeiro. Nesse período, eu espero, claro, que o Arthur Jorge possa se aproximar ainda mais do elenco, conhecendo mais a fundo o perfil dos jogadores. Isso certamente ajuda ao longo do tempo. E como vai estar todo mundo reunido, é uma bela oportunidade para você se aproximar, criar essa conexão. Vale destacar que nessa delegação que foi a Quito, 5 jogadores que poderiam estar ali presentes não foram relacionados. São eles: Eduardo, Savarino, Marçal, Damian Soares e Rafael. Claro, vale destacar o Pablo, ainda tenta o seu retorno, mas isso já era de conhecimento de todo mundo. Por que esses jogadores estão ausentes? O Damian Soares, você lembra bem, contra o Red Bull Bragantino, ele tomou vermelho direto. E pelo regulamento da Copa Libertadores, quando você toma um vermelho direto, são 2 jogos de suspensão. Ele já cumpriu um, vai cumprir o segundo agora. Sendo assim, por conta da ausência do Rafael, que teve um problema muscular, o Matheus Ponte está garantido na lateral direita. A menos que o Arthur Jorge entenda que vai precisar improvisar, de repente um Tietê pela lateral direita, ou ainda mudar o sistema tático. O que eu entendo não seria algo interessante. Colocar 3 zagueiros sem você ter treinado a fundo essa mudança. A gente sabe que jogar com 3 zagueiros não é a coisa mais simples do universo. Precisa estar bem ajustado, precisa ter bastante tempo para que os jogadores possam entender e assimilar os conceitos. Então dá para imaginar que o Matheus Ponte vai jogar na lateral direita, assim como teve a oportunidade diante do Júnior Barranquilla, onde não fez um bom jogo, diga-se. E a gente vai trocar uma ideia sobre isso já já. Infelizmente para o Rafael, ele sentiu um problema muscular. E aí você pode até comentar, pô, é brincadeira, o Rafael tá sempre lesionado, sempre ausente. Quando você tem uma lesão muito grave, conforme foi o caso do Rafael, é muito comum que quando você retorne às suas atividades, ainda mais sendo um esporte de alto rendimento, você possa ter sim problema muscular. Infelizmente aconteceu, eu não sei qual foi o nível da lesão, qual foi o problema, eu sei que ele está ausente desse jogo e também contra o Cruzeiro, né? Já que a delegação vai direto de um confronto para o outro. O outro jogador que está ausente ainda é o Marçal, panturrilha, pois é, mais uma vez a panturrilha dando essa dor de cabeça. O Hugo é a única alternativa para a lateral esquerda. E assim como aconteceu diante do Júnior Barranquilla, vai ser o titular contra a LDU. Isso significa dizer, Fogão, que o Arthur Jorge vai ter que proteger muito bem protegido os 2 corredores laterais. Contra o Júnior Barranquilla a gente teve uma dor de cabeça gigantesca por conta dessa falta de cobertura e da dobra de marcação pelos lados do campo. Se estava muito claro para o treinador do Júnior Barranquilla, por que não vai estar claro para o treinador da LDU?
Não sei qual é a estratégia que Arthur Jorge vai montar. Eu espero que o Hugo e o Matheus Ponte, eles protejam mais. Evita subir, protege mais, para não ficar tomando essa bola toda hora nas costas da defesa. Deu muita dor de cabeça pra gente e eu espero de verdade que isso não torne a acontecer. Agora, além desses jogadores, Damian, Rafael e Marçal, a gente ainda tem que falar das ausências do Eduardo, que sentiu uma lesão no tornozelo, e o Savarino. Ninguém falou o que aconteceu com o Savarino, mas ele está ausente dessa lista. Então são 5 desfalques. Ou seja, o Arthur Jorge vai precisar armar a equipe do Botafogo de uma outra maneira. De repente, aí considerando Gatito, Matheus Ponte, Lucas Halter, Barbosa, Hugo. No meio de campo, Danilo, Marlon e Oscar Romero, será? Ou ele vai colocar 3 volantes? Eu imagino que isso possa ocorrer. Aí você teria Gregory, Danilo e Marlon, é uma possibilidade. Talvez até o Cauê ganhando uma oportunidade aí, quem sabe. Na direita, Júnior Santos, imagino. Na esquerda, Jefinho. E no comando de ataque, Tiquinho Soares. Dá para imaginar um 11 inicial como esse. Se ele decidir colocar 3 zagueiros, aí você vai ter que pensar numa outra situação. Gatito, Lucas Halter, Bastos e Barbosa, ou de repente o Danilo Barbosa fazendo como um terceiro zagueiro, é uma possibilidade. Pelas alas, tu pode colocar o Tietê em vez do Matheus Ponte. Na ala esquerda, o Hugo até faz sentido, vamos combinar, porque no ataque ele acaba aparecendo bem. Precisaria, claro, fazer o corredor, mas como um ala, o time tem que ser armado de tal maneira que você tenha ali uma cobertura o tempo inteiro em relação aos alas que vão ser liberados para atacar. No meio de campo, você poderia ter Gregory, Marlon e Oscar Romero, imaginando um 3-5-2. E aí no ataque você pode ter Tiquinho Soares e Júnior Santos, ou Tiquinho Soares e Jefinho. Você pode pensar em algumas alternativas. Até o Luiz Henrique fazendo dupla com Tiquinho Soares. Não imagino que ele vai jogar com 3 zagueiros, mas eu quero saber a sua opinião, Fogão. Com essas peças que a gente tem disponíveis nesse momento, o que você faria com o pouco tempo de trabalho que Arthur Jorge teve? Isso é um ponto importante. Não é simplesmente, eu colocaria 3 zagueiros de qualquer maneira, porque, jogar com o Matheus Ponte e Hugo não vai dar. Tem que pensar no tempo de treinamento. O que você faria no lugar do treinador? Coloque o seu comentário aqui embaixo que eu quero saber a sua visão tática sobre isso que a gente vai ter que enfrentar diante da LDU. Agora, Fogão, um outro ponto que vale destacar aqui, mesmo que só superficialmente, é que o Botafogo tem 2 novos profissionais para a categoria de base. O Léo Coelho, que é o novo diretor de futebol da base, e além dele, o Rodrigo Chip, que chega para ser gerente técnico e metodológico. Vale destacar, recentemente aqui no canal, o Ricardo, ele comentou que o João Paulo Costa, que é o coordenador metodológico, o cara responsável por estruturar esse conhecimento metodológico do Botafogo, que inclusive está sendo criada uma metodologia própria. Depois que o Castro saiu, isso foi reestruturado também, o Ricardo contou essa questão aqui. A gente agora tem 2 novos profissionais muito qualificados. E esse é um ponto interessante. Apesar do Botafogo ainda não ter o seu centro de treinamento para a base, e ainda vai demandar um tempo para a gente poder chegar nesse lugar, pelo menos a reestruturação do corpo técnico da base alvinegra está acontecendo. E eu imagino que com esses profissionais qualificados chegando, o nível de trabalho na base do Botafogo vai evoluir cada vez mais. Tenho convicção disso. Claro, o centro de treinamento é a cereja do bolo, que aí você junta metodologia, pessoas e estrutura. Aí você tem o melhor dos mundos definitivamente. Enfim, eram essas as informações que eu queria passar para você aqui nesse vídeo. Quero saber a sua opinião sobre tudo isso, então deixe seu comentário aqui embaixo e retorne aqui ao Fala Fogão por volta ali de 10 da noite, talvez até 9h45 para a gente começar essa live mais cedo, visto que às 23 horas tem Júnior Barranquilla e Universitário, que é um confronto que muito nos interessa. Um grande abraço e até daqui a pouco.